quero convidar com muita alegria aqui para tomar a palavra agora o pastor Reginaldo, a Igreja Rio da Vida, da Rede Inspire, qual eu tive o privilégio de conhecer esse ano. Por favor, pastor Reginaldo, venha até aqui. Você pode recebê-lo com um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Pastor Reginaldo, ele atua na Rede Inspire como mentor, agora coordenador, né, de área, e tem sido um líder de Deus para mim, alguém que o Senhor tem colocado perto, tem sido muito bom. Eu falei para ele recentemente, isso é uma verdade no meu coração, que o Senhor me deu um amigo esse ano, mais um amigo, e ele é um amigo. Eu tenho recebido de Deus através da vida dele. A sua esposa está junto, pastora Janaína, por favor, fique de pé. Eu queria que a igreja a conhecesse. Ou melhor, vem aqui, que aí todo mundo te vê. Vai, vou fazer passar vergonha completa. Esse casal é precioso. O pastor Reginaldo, ele é diretor também, ele é fundador e diretor de uma casa de recuperação. Tem um trabalho lindo, precioso. Eu não tive a oportunidade de ir lá ainda, mas a gente já conversou algumas vezes sobre isso e o meu coração se enche muito de alegria. Você é um exemplo para mim. Em muitas coisas, e essa é uma delas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Já disse a Ele que o Espírito Santo te use, você tem a liberdade, você está em casa, somos de uma mesma família. Obrigado por ter aceitado o convite. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Obrigado, querido. Tá bom. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Muito bom dia. Que festa, que alegria estarmos aqui na Igreja de Cristo Jesus, comunidade dos discípulos de Jesus. Que nome forte, né, que esta igreja tem, e que responsabilidade sermos chamados uma comunidade de discípulos e discípulos de Cristo. É uma alegria para mim estar aqui. Eu estou aqui numa celebração com vocês pela segunda vez, na igreja a terceira. A primeira vez que eu estive aqui foi num dia de semana, pela manhã, e vim aqui bater um papo com o pastor Rodrigo, e nós tivemos um tempo aí de conversa, muito edificante, muito agradável. Depois eu recebi um convite, que agora não me lembro exatamente a data, quanto tempo faz, para o dia da ordenação pastoral, pastora Deise. Foi uma festa lindíssima. Eu falava para minha esposa, que nós estivemos aqui, que de alguns cultos de ordenação pastoral que eu já participei, não foram tantos assim, mas foi o culto mais lindo, mais cheio da presença de Deus. Foi muito, mas muito edificante, muito emocionante também. Esta família que eu tive o privilégio de começar a conhecê-la alguns anos atrás, através da pastora Marta, pastor Jonas, que eu já ouvia falar por meio da pastora Marta, quando nós, pela primeira vez, nos conhecemos num seminário teológico. E depois, não demorou muito, a Débora esteve lá no seminário. Nós ficamos, acho que uns 2 semestres juntos. Depois eu fui para Metodista, na Universidade Metodista, terminar o curso de bacharel em teologia, e de lá para cá, até alguns meses atrás, nós não nos vimos mais. Mas como Deus não somente une pessoas, como estamos aqui em unidade, mas sobretudo Deus une propósitos, não é? Eu tive a felicidade de reencontrar esta família, uma família que eu percebi que ampliou bastante, porque através da Rede Inspire de igrejas, na qual eu faço parte já há quase 10 anos, que está ligado ao Ministério da Igreja da Cidade em São José dos Campos, do pastor Carlito Paes, eu tive a alegria de conhecer o pastor Rodrigo. Consequentemente, sem saber, na verdade, de que era o genro da pastora Marta, do pastor Jonas, e conversando, ele disse: olha, a minha sogra te conhece. Aí, sabe quando dá
aquele gelo na barriga assim. Eu falei, o que será que eu fiz? Né? Primeiro, quem é a sogra dele? E o que será que eu tenho feito agora? Mas aí ele falou, olha, a minha sogra é a irmã Marta, né? A pastora Marta, que estudou com você no seminário teológico. Eu falei, puxa, que alegria. Depois eu fiquei sabendo então, esposo da Deise, que até então não a conhecia. Enfim, depois o Danilo, né? Que família abençoada. Depois tem aí o genro, a nora e também os netos, né? 4 netos, que alegria, que alegria. Meus queridos, eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, então, reencontrando esta família, e uma família que é bem ampliada, né? Que são de discípulos de Jesus que estão reunidos aqui. Vocês estão num lugar lindo, maravilhoso, mas eu queria dizer uma coisa: mais do que um prédio, mais do que uma estrutura, mais do que uma placa denominacional, mais do que um endereço neste bairro, nesta rua, a igreja, sobretudo, ela não é um lugar onde nós frequentamos, mas uma família na qual pertencemos. Isso tem feito toda a diferença também no meu entendimento a respeito de família, no meu entendimento a respeito de igreja. Mais do que um lugar que você possa frequentar. Nós frequentamos tantos lugares. Nós frequentamos clubes, agremiações, frequentamos um teatro, frequentamos um cinema, um parque. Mas a igreja não é um lugar apenas onde você frequenta, que você vem aos domingos, como hoje pela manhã. Mas a igreja, ela é uma família na qual você pertence. A igreja é uma família na qual você está conectado. E uma família que Deus nos deu para toda a eternidade. Amém? E isso é muito lindo. E nós estamos aqui nessa condição de família. Eu trago meu abraço também aí, o abraço da minha comunidade em São Caetano do Sul. Eu venho de São Caetano do Sul, não é muito longe, daqui no ABC Paulista. Igreja Evangélica Rio da Vida. O ministério, como disse o pastor Rodrigo, já temos aí alguns trabalhos sociais que têm ajudado também a resgatar muitas vidas, principalmente famílias que têm os seus filhos, têm os seus parentes no submundo das drogas, do álcool. Nós temos uma comunidade terapêutica em Ribeirão Pires, um grupo de apoio. E estamos aprendendo também aqui muito com vocês. Eu me inspiro muito no projeto Locomotiva, né? Todo projeto de arte, de música, que nós temos também uma escola de música lá na nossa igreja, temos um trabalho com esporte que traz ressocialização e integração social. Então tudo isso para a glória de Deus, e eu estou muito feliz aqui em poder também me inspirar e aprender com vocês. Tomar a ceia aqui nesta manhã também foi um privilégio, uma alegria. A ceia que tem 3 aspectos, né? O passado, presente e futuro. No passado, nós nos lembramos a respeito do que Jesus fez na cruz. Há cerca de quase 2000 anos, Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar. Então, quando nós ministramos a ceia, nos servimos da ceia, nós somos levados ao passado em relação ao que Deus fez e foi suficiente para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Tem um aspecto do presente. No presente, onde nós como igreja estamos reunidos em comunhão, como família. E tem um aspecto do futuro também, porque trazemos à memória o que Jesus fez no passado, mas Ele diz, façam isso até que eu volte. Então, tem um aspecto a respeito do futuro, a respeito da volta do Senhor. Então, que bênção nós podemos estar fazendo isso juntos. Eu quero compartilhar um texto da palavra, um tema que Deus colocou em meu coração. Eu peço que você abra a palavra em Mateus, no capítulo 20. Eu não sei se deu certo aí os slides. Vou colocar aqui a referência. Mateus capítulo 20, a partir do verso 17. Eu vou ler na tradução da NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia. Capítulo 20 de Mateus, a partir do verso 17. Acharam, queridos?
Às vezes nós falamos assim, abram as suas Bíblias, mas pode ser também clique no seu smartphone, no aplicativo. Mateus 20, a partir do 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quero repetir esse último versículo: como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Convido você mais uma vez a curvar a sua fronte, fechar os teus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, este dia que o Senhor nos fez, preparou, para que pudéssemos estar aqui como família do Senhor, reunidos em Teu nome, celebrando a Tua presença, Senhor, e também agora para ouvir esta palavra. Fala-nos, Senhor, como já tem nos falado, desde a abertura deste culto, Pai, e que os nossos corações estejam dispostos a ouvir a Tua voz e colocar em prática aquilo que precisamos mudar em nosso comportamento. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero falar sobre a relevância em servir. Eu sei que possa parecer um chavão o que eu vou dizer, mas é uma grande verdade. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto de uma coincidência. Você não é apenas mais um na multidão das tantas e tantas milhões e milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas que existem no planeta. Saiba que hoje, segundo os últimos censos que foram realizados aí, existem mais de 8 bilhões, já passou da casa de 8 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra. E certamente, querido, querida irmã, você não é parte de uma estatística apenas, você não está aqui neste mundo por acaso, você não é mais um na multidão, porque Deus, Ele tem propósitos específicos para a nossa vida. Tem uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: Deus não joga dados. O que isso significa? Deus não joga dados. Significa que Deus não trabalha com coincidências. Deus não trabalha com aleatoriedade, porque tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo aquilo que Ele ainda fará, Ele o faz com propósitos bem definidos. E isso tem a ver com a sua razão de ser, isso tem a ver com a sua razão de existir. O fato é que Deus o criou
para fazer uma diferença neste mundo, não importando o quão caótico este mundo possa estar. Ou seja, você foi feito, você foi criado para dar uma contribuição, para retribuir em alguma coisa e não somente extrair. Existem muitas pessoas que acham que estão neste mundo, ou até mesmo muitas pessoas que acham que estão na igreja para apenas receber, para apenas extrair, para apenas consumir, mas na verdade nós estamos aqui para sobretudo servir. Porque existe uma relevância em servir. Significa afirmar, então, que não importa tanto para Deus o tempo de duração da sua vida, mas o que importa é a doação da sua vida. Quanto tempo mais você vai viver? Quanto tempo mais eu vou viver? Eu não sei. Quantos anos mais podemos ter sobre a terra? O salmista, no Salmo 90, um salmo de Moisés, ele diz que a vida de um homem consiste de 70 anos, alguns, por conta da sua robustez, pode chegar a 80, mas o que passar disso, diz a palavra de Deus que é canseira e enfado. Então, queridos, ainda que venhamos chegar a 70, 80, 90 anos, eu tenho um tio, na verdade um tio do meu pai, que faleceu há alguns anos. Ele faleceu com 100 anos. 100 anos de vida lá no estado do Mato Grosso, e ele faleceu assim, lúcido, né? Ele estava bem lúcido assim. Ele na cidade, era muito interessante que ele era muito conhecido como aquele que jogava dama, aquele joguinho antigo de dama, e ele ganhava aos 100 anos de todo mundo que jogava dama com ele. Tamanha cabeça pensante, né, que ele tinha. Mas ainda que venhamos chegar a 100 anos, o que importa não é a duração da sua vida. O que importa é a doação da tua vida. Não importa tanto quanto tempo você vive, mas como você vive. E a maneira mais relevante em se viver é servindo. Até porque nós fomos perdoados na cruz para servir. Nós fomos salvos na cruz para servir. Nós recebemos o perdão, a salvação de Jesus para servir. Nós fomos empoderados pelo Espírito Santo como igreja, com dons, talentos, habilidades, para servir. Você está vivo para servir. A igreja de Jesus Cristo ainda não subiu, ainda não foi arrebatada aos céus, porque o Senhor espera que ela continue na terra para servir. Mas então, servir é o nosso chamado como igreja, como sal da terra, como luz do mundo, mas precisamos considerar que este é um grande desafio. E por quê? Porque infelizmente nós vivemos num mundo onde a máxima não é servir, é ser servido. As pessoas gostam muito de ser servidas, têm dificuldades em servir. De acordo com os valores deste mundo, aquele que é servido dá a impressão, pelo menos na sociedade, de que ele é mais importante. Aquele que é servido é o maioral, aquele que é servido é o proeminente, é o mais valorizado, é o mais visto, é o mais aceito, é o que está no palco, é o que está debaixo dos holofotes, é aquele que é aplaudido pelas pessoas. Mas isso não é de hoje, porque segundo o texto que nós acabamos de ler, os discípulos também estavam com esta mentalidade. Os discípulos que estavam em formação, que estavam em treinamento por Jesus, eles tinham essa mentalidade de que o mais importante era poder ser servido, enquanto que Jesus estava dizendo: olha, tomem cuidado, porque os governantes dominam sobre vocês, e eles são chamados de pessoas importantes, são chamados como pessoas proeminentes na sociedade, eles são aqueles que estão à frente, eles são aqueles que dão as ordens, mas não será assim com vocês. E na igreja nós chamamos isso de ministério. Ministério. Quando falamos de ministério, logo vem à mente
um pastor, logo vem à mente um pregador, logo vem à mente um presbítero, um ministro, alguém ligado ao sacerdócio, alguém ligado à liderança de uma igreja. Mas na verdade, queridos, ministério é você servir a Deus através do serviço a outras pessoas. Significa você usar a maneira de você ser, da maneira como Deus o criou, inclusive até mesmo o seu ofício, a sua profissão, aquilo que você atua fora das quatro paredes da igreja, para ajudar pessoas em nome de Jesus. E a boa notícia que nós temos, quando o assunto é servir, apesar de ser um grande desafio numa sociedade que quer ser servida, a boa notícia é que o Senhor não só nos pede para que venhamos servir, mas o Senhor nos deixa um modelo para tomarmos como base. O Senhor, Ele nos deixa a sua própria vida como referencial do que é de fato servir. Jesus é o nosso modelo. O versículo que nós lemos diz que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja o que diz o texto: bem como o Filho do Homem, Jesus, Ele está dizendo a respeito de si próprio: eu não vim para ser servido. Até poderia ter usado todas as minhas atribuições, eu poderia ter usado tudo aquilo que me compete para ser alguém que viesse à terra para ser servido, mas a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de si próprio. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, algo no qual ele pudesse se apegar, mas ele esvaziou-se da sua glória e se fez em forma humana, e em forma humana a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então veja, Jesus, ele diz, ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas pelo contrário, ele veio para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Então Jesus está dizendo: olhem, vocês, meus discípulos, não fiquem preocupados em querer ser servidos, porque eu próprio não vim para isso, e eu deixo o modelo da minha própria vida, do meu próprio ministério, para que vocês tomem como exemplo, no que diz respeito à relevância no servir. Porque, queridos, nós precisamos aprender a servir, no mundo onde todos querem ser servidos, mas nós precisamos aprender a servir, mas aprender a servir como Jesus serviu. E esta é a boa notícia, porque nós temos o Senhor como referencial. Nós temos Jesus como aquele que nos ensina no que diz respeito ao servir, no que diz respeito ao exercício do nosso ministério. E o que isso significa na prática? Basicamente, 3 coisas. E são essas 3 coisas que eu quero deixar para o teu coração nesta manhã. Aprendendo a servir como Jesus. Em primeiro lugar, o que significa? Significa estar disponível. Eu me lembro de um outro texto em Marcos 10, que Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão o seguia, e o texto diz que de repente, ouve-se uma voz de um homem chamado Bartimeu, cego, que estava à beira do caminho mendigando, e ao ouvir que Jesus estava passando, ao perceber aquela movimentação, Bartimeu começa a dizer em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por mais que ele fosse repreendido, inclusive pelos próprios discípulos que estavam caminhando com Jesus, quanto mais repreendido Bartimeu era, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E o que me chama muito a atenção nesse texto, no verso 49, é que diz que a reação de Jesus foi que ele parou. Diz o texto: Jesus parando, disse: chamem o cego. Jesus parou. Jesus interrompeu a sua agenda. Jesus se fez disponível para servir aquele que estava clamando, aquele que estava caído, aquele que precisava ser ajudado. E aqui vai o primeiro princípio para as nossas vidas. Se nós queremos aprender a servir como Jesus serviu, nós precisamos estar dispostos a sermos interrompidos na nossa agenda. Nós precisamos nos colocar disponíveis para as pessoas que estão sofrendo. Você há de convir comigo que hoje em dia, o que mais a gente percebe, e eu digo inclusive na igreja, quando o pastor, o líder pede algum compromisso à igreja, aos voluntários, como foi feito, por exemplo, agora, glória a Deus, que algumas pessoas já levantaram a mão para servir no ministério, aí com as câmeras, com som, com multimídia, mas nós vivemos num tempo onde nós ouvimos muito as pessoas dizendo: não tenho tempo, não tenho agenda, eu tenho muitos compromissos, e as pessoas estão assim. Cada vez mais as pessoas estão compromissadas com muitas coisas, onde a maioria delas tem a ver com seus interesses pessoais, particulares, e quando lhes é convocada para servir em prol da expansão do reino, para servir em prol do alcance de vidas, do alcance de pessoas, no exercício do chamado, do ministério que Deus deu a cada um de nós, ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo: ah, pastor, não vai dar, ah, eu não tenho tempo, ah, eu preciso consultar a minha agenda, eu não estou disponível. Mas se queremos servir como Jesus serviu, queridos, nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis para ministrar na vida das pessoas, porque servir a Deus nada mais é que servir ministrando na vida de outros, alcançando outros. E é interessante que a maior parte do ministério de Jesus, a maior parte dos milagres que Jesus realizou, foram através de interrupções. O homem cego, o homem coxo, o homem paralítico, as pessoas que estavam endemoniadas, as pessoas que estavam doentes, até pessoas que precisavam ser ressuscitadas. Tudo isso aconteceu, pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, porque Jesus se colocou disponível, porque Jesus interrompeu a sua agenda, o seu itinerário. Nós gostamos muito de falar, muitas vezes, a respeito dos passos de Jesus. Inclusive existem literaturas, eu conheço um livro que chama-se Nos Passos de Jesus. Mas que tal nós estudarmos não somente os passos de Jesus, mas nós estudarmos também as paradas de Jesus? Que tal nós estudarmos as interrupções de Jesus? Veja, o primeiro milagre que Jesus realiza na Bíblia, que foi lá em João capítulo 2, num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Aquele milagre se deu numa festa de casamento por causa de uma interrupção que aconteceu num casamento. O vinho acabou, significando que a alegria acabou, porque o vinho na Bíblia tem o símbolo da alegria. Acabou a alegria, interrompeu-se a festa, e foi justamente numa interrupção, numa parada, que Jesus realiza um grande milagre, traz o vinho novo e a alegria volta àquele lugar, à vida daquelas pessoas. Então, queridos, nós precisamos entender, se queremos neste mundo cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos designou como igreja, igreja que eu digo não só na coletividade, mas igreja eu e você, se queremos cumprir o plano de Deus, nós precisamos também estar disponíveis como Jesus sempre esteve.
Sabe por que você está aqui? Sabe por que você foi alcançado? Sabe por que você foi perdoado, salvo, liberto? Sabe por que você ceou hoje? Porque Jesus se fez disponível para que você estivesse aqui, para que eu estivesse aqui. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos consultar a nossa agenda. Será que você está atarefado demais, a ponto que você não possa ser interrompido? Será que quando lhe surge uma oportunidade para servir a Deus, servindo pessoas, você se coloca disponível? Você coloca o seu tempo disponível? Será que você coloca a sua agenda à disposição dos céus? Provérbios capítulo 3, versículo 28 diz: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não diga para o seu próximo que está diante de você, que Deus fez com que você o conhecesse, que Deus permitiu que ele atravessasse o seu caminho. Não diga a esta pessoa, seja ela na igreja ou fora da igreja, seja ela no ambiente do seu trabalho, na rua onde você mora, entre a sua parentela, lá na faculdade onde você estuda, seja qual pessoa for, não diga a esta pessoa que precisa de Jesus, que você sabe que sem Jesus ela está caminhando a passos largos para o inferno. Não diga a ela, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-la hoje. Quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem pressa, quem está cativo precisa ser liberto rápido, quem sofre não tem condições mais de esperar o amanhã para que possa ser liberto do seu sofrimento, sendo que nós temos a palavra, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado, que veio sobre nós como igreja. Então nós precisamos tão somente nos colocar disponíveis. John Wesley, grande avivalista da Inglaterra do século 18, ele tinha o seguinte lema na sua vida: faça todo o bem que puder, com todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto puder. Amém? Amém. É difícil, é desafiador, com certeza é, mas nós precisamos sair da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto muitas vezes. Sabe o que impede muitas vezes as pessoas de estarem disponíveis? Basicamente 3 coisas. A primeira delas, o egocentrismo. As pessoas estão muito voltadas e sempre ocupadas para resolver os seus próprios problemas pessoais, o seu próprio conforto, os seus próprios sonhos. As pessoas estão dizendo: eu tenho a minha agenda, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos particulares, eu tenho os meus objetivos, as minhas ambições. Não que essas coisas sejam erradas, mas nós precisamos ter o olhar para com aqueles que estão de fora, com aqueles que estão precisando. É como se nós colocássemos uma placa no nosso coração dizendo assim: não perturbe, não perturbe, não estou disponível, estou offline. Mas diante de um mundo com tanta necessidade, diante de tantas pessoas que precisam receber o que nós recebemos, para experimentar e desfrutar da paz e da alegria que nós experimentamos, então não tem condições de colocarmos uma placa no nosso coração dizendo assim: não perturbe. Então temos que tomar cuidado com o egocentrismo. Paulo diz aos Filipenses capítulo 5, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma segunda coisa que possa impedir de estarmos disponíveis é o nosso perfeccionismo. O perfeccionismo é querer que tudo esteja absolutamente perfeito, no seu devido lugar, com todas as coisas absolutamente resolvidas nas nossas vidas, encaminhadas para que depois eu possa servir. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se você estiver esperando as condições perfeitas
para se colocar disponível, para poder servir como Jesus serviu, se você está esperando as condições maravilhosas, perfeitas na sua vida, então você não vai servir nunca. Porque condições perfeitas não existem. Não existem. Olha o que diz Eclesiastes 11:4. Eu gosto desse versículo na tradução da Bíblia Viva. Diz assim: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. É aquele texto que diz assim: aquele que fica olhando para o vento não plantará, e aquele que fica olhando para as nuvens não colherá. Se nós ficarmos esperando que todas as nossas contas sejam pagas primeiro, se nós ficarmos esperando que ninguém na nossa casa, na nossa família, absolutamente ninguém tenha nenhum tipo de problema de saúde, nenhum problema de relacionamento, se nós estamos esperando ser bem sucedido lá naquela profissão, naquele aumento de salário, se eu estou esperando que todas as coisas, inclusive na igreja na qual eu sirvo, estejam todas devidamente nos seus lugares, perfeitamente, para que depois eu possa servir, então, querido irmão, querida irmã, simplesmente você não vai fazer nada. Então faça, se disponha, ainda que nem tudo na sua vida esteja resolvido. Obviamente que eu não estou falando a respeito de pecado, aquele pecado deliberado, aquele que você comete de maneira consciente, aquele tipo de comportamento do qual você não abriu mão, você não abandonou. Então isso pode prejudicar inclusive o seu testemunho de Cristo, mas eu não estou falando disso, eu estou falando: sirva, se disponha como Jesus se dispôs, como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus, ainda que nem tudo na sua vida esteja no seu devido lugar. Não seja perfeccionista ao extremo, a ponto de impedir de que você sirva como Jesus serviu. E tem a questão do materialismo. Mateus 6:24, Jesus disse: ninguém pode servir dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a Mamon. Mamon é uma potestade, onde muitas pessoas infelizmente estão se dobrando diante dela. Pessoas que correm atrás muito dos bens materiais, que Jesus disse que a traça e a ferrugem hão de consumir, e o ladrão há de roubar nesta terra, porque acumulam tesouros para esta terra. Pessoas que por causa do materialismo não conseguem se colocar disponível na sua agenda, no seu tempo, para abençoar pessoas, porque estão sempre correndo atrás dos bens deste mundo. Então essas três coisas podem nos impedir de estarmos disponíveis para Deus, servindo como Jesus: o egocentrismo, o perfeccionismo e o materialismo. Em segundo lugar, servir como Jesus também significa, além de estar disponível, significa também ser grato. Sobre esta maneira de servir, a Bíblia relata um acontecimento em João 11, um texto bem conhecido a respeito de Lázaro, que foi ressuscitado no quarto dia, amigo de Jesus. Ele havia morrido, Jesus foi até lá. Conhecemos o texto, ainda que de maneira tardia aos olhos das pessoas, mas Jesus sabia que mais seria dada a glória a Deus pela ressurreição de um morto 4 dias na sepultura do que ter curado o doente enquanto Lázaro ainda estava doente. Por isso Jesus se demorou aonde ele estava, mas quando Jesus chega para ministrar, para servir, ressuscitando a vida de Lázaro, é interessante que Jesus, antes de realizar o milagre, Jesus ele faz uma oração ao Pai. E é interessante também que ele não faz uma oração assim, silenciosa. Jesus poderia ter orado diante da sepultura de Lázaro, de forma silenciosa, mas Jesus, ele faz uma oração com alta voz. Versículo 42 e 43 de João 11, a Bíblia diz: Jesus olhou para cima e disse: Pai,
eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então veja, Jesus antes de ministrar, Jesus antes de servir, Jesus antes de ressuscitar Lázaro, ele ora, e a oração que Jesus faz ao Pai é uma oração de gratidão, é uma oração de ação de graças. Ele diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. E eu estou dizendo isso para que o povo saiba quem é o Senhor, para que o povo saiba que foi o Senhor que me enviou, que eu estou aqui servindo. Eu não vim aqui para servir, para ser servido, mas eu vim aqui para servir, aliviar a dor, salvar, perdoar multidão de pecados, mas eu o faço com gratidão. Ele dava ação de graças em tudo que ele fazia. É interessante que não só na ressurreição de Lázaro, mas em outros momentos, na multiplicação de pães e peixes, Jesus deu graças. Na última ceia, Jesus deu graças. Nos momentos mais difíceis, Jesus deu graças. Inclusive no Getsêmani, ele também deu graças, porque Jesus, ele servia sendo grato. O que Deus não se agrada de nós, meus queridos, é quando nós estamos servindo com murmuração, quando nós estamos servindo e estamos dizendo que aquilo está pesado, que aquilo está enfadonho, que aquilo está nos cansando, porque na verdade, queridos, e a ceia hoje trouxe isso para nós, quando nós nos lembramos o que Jesus fez por nós na cruz, quando nós nos lembramos quem éramos e o que nos tornamos em Cristo Jesus, quando nós nos lembramos da maneira na qual nós vivíamos, perdidos, sem alegria, sem paz, e aí nos lembramos o que Jesus fez por nós e ainda está fazendo a cada dia, não tem como o nosso coração não se encher de alegria e de gratidão diante dele. Paulo diz em Colossenses 3,17: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. O salmista no Salmo 100, versículo 4: entre por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, querido, servir como Jesus implica ser grato. Você é grato por estar aqui nesta manhã, você é grata por estar aqui com a sua família, não somente com a sua família biológica, mas também com a sua família espiritual, que é a igreja que Deus te deu. Você é grato, você é grata pela libertação, pelo perdão que Jesus realizou na cruz do Calvário por você. 2 Timóteo 1,9 diz que foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Esse era o seu plano, de nos salvar, de nós estarmos aqui hoje, e o Senhor nos salva, nos resgata para uma vida que excede esta vida terrena, para uma vida eterna, e o nosso coração se enche de gratidão por isso. Muitos servem para que outros gostem dele, muitos servem para serem admirados e aprovados pelos homens. Outros servem para alcançar os seus próprios objetivos. Outros ainda para barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu vou fazer isso para que tu me dê aquilo. Mas o desafio é servir como Jesus. E servir como Jesus é servir com um coração cheio de gratidão. Mateus 6,1 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial.
E terceiro e último, servir como Jesus, além de estar disponível, além de ser grato, significa ser fiel. Em outras palavras, significa que você vai ficar firme, significa que você vai até o fim, significa que você não vai desistir do seu chamado, significa que você não vai parar no meio do caminho, não vai abandonar o seu ministério por meio do seu compromisso que você assumiu com Deus. Jesus disse em João 17, no versículo 4, na oração intercessória de Jesus, Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus ele foi fiel, Jesus ele foi até o fim, Jesus ele não desistiu. Jesus, apesar de tudo que sofreu, apesar de todas as tentativas do diabo de impedi-lo de que ele fosse para a cruz, inclusive uma vez usando o próprio Pedro, quando Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja preso, importa que seja crucificado, Pedro se levanta e diz: não, Senhor, jamais vamos permitir que isso aconteça. E Jesus precisou dizer para Pedro, não para Pedro, mas o que estava nele naquele momento: arreda-te de mim, Satanás. Pedro permitiu de que o diabo usasse sua própria boca para querer dizer de que Jesus não iria para a cruz, mas o Senhor sabia do seu compromisso com o Pai, o Senhor Jesus sabia do compromisso de resgate da humanidade, e por isso ele não desistiu, ele não abandonou, ele foi fiel, ele foi até o fim. Tem esse texto maravilhoso em Filipenses 2, do 6 ao 8, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Talvez, querido irmão, irmã, você chegue a se aposentar na sua profissão um dia, mas você nunca vai se aposentar do seu ministério que Deus lhe confiou para você servir neste mundo. E se você ainda tem dúvida e precisa de motivos para ser fiel enquanto você serve, lembre-se, em primeiro lugar, do seu passado, como eu já disse. Deus o perdoou, Deus o resgatou pelo seu sangue derramado na cruz. Lembre-se também do que diz Hebreus 6,10, que haverá uma recompensa pelo seu trabalho, não será em vão, porque a Bíblia diz: Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois serviram os santos e continuam a ajudá-los. Naquele grande dia, a Bíblia diz em Mateus 25, 21, que o Senhor dirá para todos aqueles que lhe foram fiéis: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei no muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Quantos de nós gostaríamos de ouvir isso naquele grande dia? Naquele grande dia em que nós, igreja, estivermos em definitivo com o Senhor na glória, quantos de nós gostaríamos de ouvir isso da parte de Deus? Bem está, servo bom e fiel, bem está, serva boa e fiel, porque você foi fiel no pouco, porque você não desanimou, porque você não abandonou, porque você não desistiu, porque você não regressou ao passado, na sua velha maneira de viver, mas porque você continuou firme, servindo com diligência o chamado que eu lhe confiei. Bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, agora eu te acrescentarei no muito. Entra e participe da minha alegria eterna.
Creio que todos nós gostaríamos de ouvir isso da parte de Deus, porque no registro de Deus não há serviços pequenos, não há ministério superior e inferior. Todos os ministérios são importantes, ainda que sejam anônimos, ainda que sejam até mesmo fora da igreja, porque nós continuamos a servir ao Senhor quando nós saímos desse ambiente de adoração, quando nós saímos desse ambiente de culto, de celebração ao Senhor, quando nós voltamos para o lugar onde moramos, no lugar onde nós trabalhamos, nós continuamos a servir ao Senhor, porque existe uma relevância disso na terra. Eu termino dizendo uma grande verdade que eu aprendo com a palavra de Deus, que é que a vida é apenas uma preparação para a eternidade. E uma das coisas que você fará no céu não é ficar tocando harpa. Tem gente que tem aquela ideia de céu assim, né? Sentado nas nuvens, naquela nuvem gostosa, parece uma poltrona, tocando harpa, por toda a eternidade. Eu queria dizer para você que no meu entendimento, que se o céu for isso, o céu é muito chato ficar lá tocando harpa o tempo todo no céu, sentado numa nuvem, mas na verdade no céu, nós continuaremos a servir a Deus. E as pessoas que farão parte por toda a eternidade da nossa família. Acontece que Deus quer que sejamos treinados e aprovados no serviço em prol das pessoas aqui e agora. É nesse tempo presente. Ele nos dá um modelo. Ele nos dá um modelo para que não sejamos negligentes ou que sejamos desorientados. O modelo é o Senhor Jesus. Toda vez que você precisar de um referencial, de um modelo, para que você entenda como você deve servir, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aprender a servir como Jesus significa essas 3 coisas que eu quero que você leve isso para o teu coração: estar disponível, ser grato e ser fiel, não desistindo até o último dia, quando o Senhor vier para nos levar. E eu te pergunto nesta manhã, o que é que tem trazido de repente algum impedimento para você? Eu falei no início aqui que nós não estamos aqui para consumir. Ainda que você receba uma bênção, ainda que você receba um toque, um milagre, uma cura, e nós precisamos disso para aliviar a nossa dor, mas, sobretudo, se o Senhor te chamou, se o Senhor te perdoou, se Ele te resgatou, se Ele te salvou, se Ele te empoderou com o Espírito Santo, se Ele te deu dons, talentos, habilidades, se você tem até um testemunho de transformação, de uma vida resgatada, então o Senhor te chama para servir. Aonde? Aqui, neste lugar, nesta igreja, neste ministério, debaixo desta liderança pastoral que você tem recebido aqui. Como é que está a sua agenda? Qual foi a última vez que você fez uma visita mesmo? Em loco, pessoal. Que hoje nós temos tantas facilidades, né? Com as redes sociais. Nos ajuda bastante a resolver muitas coisas. Mas muitas vezes nós precisamos estar presencialmente. No hospital, na casa daquele irmão que está fraco, afastado, ou ir em direção mesmo aonde se encontram concentrações de pessoas que nós sabemos
que estão sem Jesus. Mas aí dizemos: eu tenho que trabalhar, eu tenho que terminar minha pós, eu tenho que concluir meu TCC, eu tenho que viajar, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha profissão. Nem tudo que é urgente é o mais importante. Coisas urgentes nós teremos sempre. Você tem alguma coisa urgente para resolver ao sair daqui? Você tem alguma coisa urgente para resolver já nesta semana que vai se iniciar? Todos nós temos várias coisas urgentes. Mas quais são as mais importantes? Quais são aquelas que você precisa colocar na tua lista de prioridade? No que diz respeito ao serviço, ao ministério, ao alcance de pessoas, onde você vai no nome de Jesus, aonde você ministra no nome de Jesus, aonde você aconselha no nome de Jesus, aonde você impõe as suas mãos para curar, para libertar em nome de Jesus. Esteja disponível e vá com o coração grato. Não vá como peso. Não vá porque o pastor mandou. Ah, o pastor mandou. Vá porque você entende que essa é uma necessidade. Deus, quando te mostra uma necessidade, Ele só te mostrou porque Ele espera que você supra essa necessidade. E vá com seu coração cheio de alegria, cheio de gratidão. Jesus, tudo o que fazia, fazia com gratidão. Não fazia com murmuração. E não desista. Seja fiel até o fim. Eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui hoje porque teve outras pessoas que não desistiram de você. Eu sou uma delas. Eu sou uma delas. Eu era um improvável. Invista nos improváveis. Os improváveis para nós são potenciais discípulos nas mãos do Senhor. Por isso seja fiel, vá até o fim, insista, não desanime, continue servindo. E você ouvirá do Senhor: bem está, servo bom e fiel, porque você foi fiel até o fim. Eu te colocarei agora no muito. Entra, participa da alegria do seu Senhor. Fique em pé, igreja. Eu quero fazer esta oração com você. Aleluias. Feche teus olhos. A única razão da igreja ainda estar na terra, a única razão ainda de o Senhor não ter arrebatado a sua igreja, é porque tem muita coisa para ser feita, muitas pessoas ainda para serem alcançadas para o reino dos céus. Nós estamos aqui porque ainda precisamos servir. Mas de repente hoje, ou nesse momento da sua vida, você se encontra desanimado, desanimada. Eu queria orar com você, que às vezes está passando esse tempo aí na sua vida, onde você está, quem sabe, acomodado. Você está como aquele crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Esse é o pior, né? Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Aí eu coloquei mais um S, tá? Esse é meu. Salvo, sentado, satisfeito, sem vergonha. Porque não é para isso que fomos chamados.
Não fomos chamados apenas a vir a Ele, mas a ir por Ele também. E aí você precisa se levantar, você precisa sair daqui com seu coração renovado, depois de uma celebração dessa, para o seu campo missionário, que acontece a partir dessas portas para fora, se dispondo diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me. Não é eis-me aqui, envia o outro. Não, é eis-me aqui, envia a mim, Senhor. Eu me coloco disponível. Eu vou com o coração cheio de gratidão, e eu não vou desistir do meu chamado. Eu quero orar com você que de repente está desanimado, sabe o que tem que fazer, sabe para o que o Senhor te chamou, mas de repente você se acomodou. São as lutas, são as dificuldades, são as muitas batalhas, mas lembre-se do que foi falado: não espere as condições perfeitas para servir, porque condições perfeitas não existirão. Condições perfeitas é só no céu, na glória. Enquanto estivermos aqui, teremos sim lutas, batalhas, dificuldades, desafios, mas o Senhor é conosco, amém? O Espírito Santo habita em nós. Nós temos a palavra da verdade, nós temos um testemunho de transformação, e tudo isso nós usamos para a glória de Deus e para o alcance de pessoas. Feche teus olhos. Deus nosso Pai, aqui estamos, Senhor, como tua igreja. Nós até lhe pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nos tornamos negligentes ao nosso chamado. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nos acomodamos e nos acovardamos, mas que a partir de hoje, Senhor, principalmente aquele teu filho, tua filha, que estava desanimado, desanimada, que não estava mais servindo, com o ministério que o Senhor confiou em suas mãos, que hoje seja um divisor de águas. Senhor, que saia daqui com esse compromisso renovado, que saia daqui, Senhor, com essa disponibilidade, com esse coração grato e com fidelidade ao Senhor, para que a tua glória seja vista, continue sendo vista sobre a terra, e para que muitas e muitas e muitas pessoas continuem sendo alcançadas para o teu reino. Leva-nos daqui, Senhor, desta manhã, com este compromisso de servir com excelência, servir com relevância, porque somos os teus discípulos, a comunidade dos discípulos, e assim te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meus queridos, obrigado pela oportunidade.